Carlo Ancelotti sempre teve uma relação muito especial com o Real Madrid. Isso ficou claro mais uma vez na noite mágica de Champions League vivida no Santiago Bernabéu, quando o treinador italiano, hoje comandante da seleção brasileira, esteve presente para acompanhar de perto o show de Vinícius Júnior contra o Mônaco. Mesmo sem estar mais no banco merengue, Ancelotti mostrou que o vínculo emocional com o clube segue vivo, forte e pulsando, algo que se reflete diretamente também na relação construída com Vini ao longo dos anos. O técnico viu das tribunas um Real dominante, intenso, confiante e, principalmente, um Vinícius Júnior solto, decisivo, participativo, exatamente como ele sempre defendeu que o brasileiro deveria ser. A goleada sobre o Mônaco foi mais do que um resultado elástico. Foi uma demonstração de identidade, de espírito europeu e de conexão entre arquibancada, time e história. E Ancelotti ali, observando tudo, parecia um torcedor privilegiado, mas também um pai futebolístico orgulhoso do jogador que ajudou a formar. A imagem de Ancelotti cantando o hino do Real Madrid ao lado da esposa, a plenos pulmões antes da bola rolar, correu o mundo e reforçou o quanto essa relação transcende cargos e contratos. Poucos treinadores conseguem sair de um clube e continuar sendo tratados como um dos seus, e isso diz muito sobre o legado deixado pelo italiano. No caso específico de Vinícius Júnior, essa ligação ganha contornos ainda mais profundos. Foi sob o comando de Ancelotti que Vini deixou de ser apenas um ponta veloz e driblador para se transformar em um jogador decisivo, capaz de decidir finais, assumir protagonismo e carregar o peso da camisa do Real Madrid sem se esconder. O treinador sempre bancou o brasileiro nos momentos difíceis, protegeu quando as críticas eram duras e cobrou quando era necessário, criando uma relação baseada em confiança e responsabilidade. Durante o jogo contra o Mônaco, Vinícius Júnior foi simplesmente brilhante. Um golaço, 2 assistências e uma atuação que arrancou aplausos até dos torcedores mais exigentes do Bernabéu. Ancelotti, que conhece como poucos o ambiente daquele estádio, sabe o quanto é difícil conquistar o respeito pleno da torcida merengue e viu ali um Vini conectado com as arquibancadas, jogando com alegria e personalidade. Ao mesmo tempo, o técnico também não ignora o outro lado dessa relação, marcado pelas vaias recentes sofridas pelo camisa 7 em jogos anteriores, como na partida contra o Levante. Ancelotti esteve presente nesse jogo também, no sábado anterior, e presenciou de perto o clima tenso entre parte da torcida e o brasileiro. Essa dualidade faz parte do Real Madrid, e Ancelotti sempre deixou claro que saber lidar com isso é uma das grandes provas de maturidade para qualquer jogador. Na época em que comandava o Real Madrid, Ancelotti foi um dos principais responsáveis por blindar Vinícius Júnior emocionalmente. Em várias entrevistas, o italiano destacou que o brasileiro precisava errar, insistir, tentar de novo, porque esse era o caminho natural para alguém com talento tão grande. Ele nunca tentou engessar o jogo de Vini, pelo contrário, deu liberdade, pediu ousadia e assumiu publicamente a responsabilidade pelas escolhas táticas que colocavam o jovem brasileiro em destaque. Isso foi fundamental para que Vinícius ganhasse confiança, especialmente nos momentos em que os números ainda não refletiam seu impacto em campo. Ancelotti enxergava além das estatísticas, via o potencial de desequilíbrio, a capacidade de decidir jogos grandes e a mentalidade competitiva que poucos possuem. Essa mesma relação de confiança foi levada para a seleção brasileira quando Ancelotti assumiu o comando técnico. Desde o início, o treinador deixou claro que Vinícius Júnior seria uma peça central do seu projeto. Para Ancelotti, Vini representa exatamente o tipo de jogador que pode fazer a diferença em torneios grandes como a Copa do Mundo. Ele conhece o brasileiro não apenas como atleta, mas como pessoa, sabe de suas inseguranças, de suas motivações e de como extrair o melhor dele em ambientes de alta pressão. Essa vantagem competitiva é algo raro no futebol de seleções, onde o tempo de trabalho é curto e a adaptação precisa ser rápida. Na seleção, Ancelotti busca reproduzir aquilo que deu certo no Real Madrid. Um Vinícius Júnior livre para atacar, para encarar defensores no 1 contra 1, mas também comprometido taticamente e conectado com o coletivo. O treinador italiano sempre foi conhecido por sua habilidade em gerir egos e potencializar talentos sem criar conflitos internos. Com Vini, essa gestão se mostra ainda mais importante, principalmente por se tratar de um jogador constantemente alvo de críticas, provocações e cobranças exageradas. Ancelotti entende que proteger não significa passar a mão na cabeça, mas sim criar um
ambiente em que o jogador se sinta seguro para render o máximo. A mensagem publicada por Ancelotti após a vitória sobre o Mônaco reforça essa visão. Ao agradecer a torcida do Real Madrid pela calorosa recepção, o técnico demonstrou respeito pela instituição e pelos torcedores, ao mesmo tempo em que reconheceu a importância daquele ambiente para o espetáculo vivido em campo. Ele sabe que o Bernabéu pode ser um palco de consagração ou de pressão extrema, e que Vinícius Júnior está no centro desse furacão. O fato de Ancelotti ter acompanhado o jogo de perto, vibrado, cantado o hino e depois se manifestado publicamente mostra que sua ligação com o clube e com seus jogadores vai muito além do profissional. No contexto atual do Real Madrid, Vinícius Júnior vive um momento de afirmação e questionamento ao mesmo tempo. Atuações brilhantes se misturam com jogos em que a torcida cobra mais, vaia, se impacienta. Ancelotti sempre defendeu que esse processo faz parte do amadurecimento de um craque. Ele próprio já viveu isso como treinador, sendo questionado em diversos clubes e dando a volta por cima com títulos e grandes campanhas. Essa experiência é algo que ele tenta transmitir a Vini, seja no clube ou na seleção. Saber lidar com críticas, manter a cabeça fria e continuar trabalhando é o que separa os grandes dos apenas bons jogadores. Quando Ancelotti assumiu a seleção brasileira, muitos se perguntaram como seria sua relação com Vinícius Júnior fora do contexto do Real Madrid. A resposta veio rapidamente. O técnico manteve o discurso de confiança, reforçou a importância do atacante e deixou claro que o time seria construído em torno de suas principais virtudes. Para Vini, isso representa não apenas respaldo técnico, mas também emocional. Jogar pela seleção sempre traz um peso diferente, e ter ao lado um treinador que acredita plenamente no seu potencial faz toda a diferença. Ancelotti sabe que o Brasil espera de Vinícius aquilo que o Real Madrid já viu em noites de Champions League, como a vivida contra o Mônaco. A atuação contra o Mônaco, inclusive, serve como um recado claro. Vinícius Júnior mostrou que está preparado para jogos grandes, para decisões e para assumir responsabilidades. Ancelotti, observando tudo, certamente enxergou ali um reflexo do trabalho feito no passado e uma confirmação de que suas escolhas estavam corretas. O golaço marcado, as assistências precisas e a postura em campo mostram um jogador confiante, maduro e consciente do seu papel. É exatamente esse Vinícius que o treinador italiano quer ver vestindo a camisa amarela. A relação entre Ancelotti e Vinícius Júnior é construída sobre respeito mútuo. O treinador confia no talento do jogador e o jogador reconhece a importância do técnico em sua evolução. Essa sintonia é visível em gestos, palavras e atitudes. Mesmo longe do banco do Real Madrid, Ancelotti continua sendo uma referência para Vini, alguém cuja opinião pesa e cujo apoio faz diferença. No futebol moderno, onde as relações são muitas vezes superficiais e passageiras, essa conexão se destaca como algo raro. No fim das contas, a noite contra o Mônaco foi mais do que um jogo. Foi uma celebração de futebol, de identidade e de relações bem construídas. Ancelotti, mesmo como espectador, teve papel importante nesse contexto, representando a continuidade de um trabalho que ainda rende frutos. Vinícius Júnior, em campo, mostrou que aprendeu, evoluiu e está pronto para novos desafios. Essa conexão segue sendo uma das grandes forças por trás do sucesso do brasileiro. E aí, torcedor, o que achou disso? Deixe sua opinião aí nos comentários e valeu e que Deus te abençoe.